tá certo? Como um jornalista, como um comerciante, como industrial, ou como uma consciência que está buscando o melhor para todos. Então essa é a essência da cosmoética, é o melhor para todos. Voltando lá no caso do produto chinês, que é produzido muitas vezes usando trabalho infantil. Veja, é adequado para uma consciência, desde cedo, passar horas e horas num ambiente que às vezes é insalubre, em detrimento do seu desenvolvimento psicomotor, né, intelectual, emocional, tá certo? Aí, se a gente analisar diante do paradigma consciencial vários corpos de manifestação, como é que fica o corpo mental dessa criança? Vai atrofiar, certamente, se ele não está sendo educado adequadamente. E aí? Não, e aí a gente observa assim, por outro lado, a consciência, independente da idade que ela tem, ela precisa ter atividade, né? Que obviamente precisa estar de acordo com o seu nível de maturidade, tanto física quanto emocional, tá certo? Então, a gente hoje é ilegal, olha que interessante, hoje no Brasil é ilegal a criança trabalhar, não se pode. Hoje a gente tem a figura do menor aprendiz, que a partir de 16 anos pode estar numa empresa, mas a título de aprendiz. Então, veja, essa é uma lei ética. É questionável. A gente tem aí várias posições nesse sentido. Exato, porque muitas vezes as empresas podem aproveitar a figura do menor aprendiz e colocar um rapaz novo lá, né? E de uma forma ou de outra remunerando menos do que um profissional completo. Por outro lado, é uma oportunidade grande para a consciência, de se desenvolver, de aprender. Então veja, quando a gente fala de ética e de cosmoética, o assunto não é linear. Sim, é tênue. Não é preto no branco, exatamente. Então vai da capacidade crítica que nós temos de empregar o discernimento nos casos. Então a gente pode falar, depende para muitas coisas. Há muitas leis que não são nem éticas nem cosmoéticas. Por exemplo, recentemente também a gente teve o caso de uma permissão que os senadores tiveram de contratar alguns cargos de confiança, muitos cargos de confiança, né, sem... Isso foi revoltante. Isso foi revoltante. Agora veja, era legal. Sim. Não era fora da lei. Agora, era ético ou cosmoético? De jeito nenhum. Então a gente vai observar que esse estudo da cosmoética vai a todo momento demandar o nosso discernimento, tá certo? Para a gente verificar o que de fato vale a pena ou não vale. Então nesse contexto, a gente vai verificar assim, o próprio direito ele é restrito. O próprio direito, como a gente tem das nossas leis, as leis de uma nação ou as leis internacionais, elas não são sempre cosmoéticas. Então, dentro da Conscienciologia, a gente tem assim, um subcampo da cosmoética, né, que é o estudo do melhor e do menos adequado, que é o paradireito. Que ampliaria o conceito do direito. Que ampliaria o conceito do direito. Porque a gente pensa assim, as leis que temos são válidas para o intrafísico, certo? Para essa dimensão. Então, a Adriana, administradora de empresas, o Tom, advogado, nós estamos submetidos a essas leis porque nós vivemos aqui no intrafísico. Perfeito, correto. Agora, nós não somos só intrafísicos, não é verdade? Então, como a gente vai regulamentar, como a gente vai pautar a nossa atuação fora do corpo, na projeção da consciência, tá certo? E enquanto consciência. E como consciência? Isso, Adriana, você vai responder pra gente após o nosso intervalo comercial. Ciência e Consciência, esta noite, com muito prazer, trazendo aqui para os estudos, Adriana Bono, uma jovem administradora de empresa, analista do comércio exterior, consciencióloga, docente de projeciologia e conscienciologia. Adriana, o tema é desafiador, é um tema realmente que provoca questionamentos,
algum desconforto até, o que é ético, o que é cosmoético, o que não é ético. Como eu vou vivenciar a cosmoética? Esse desafio está no seu colo agora. Então vamos lá. O tema ele é de fato desafiador e uma questão interessante que a gente pode começar a refletir nesse momento é: se o cidadão, né, que a gente vai entender que é um cidadão não da sociedade brasileira, mas um cidadão do cosmos, né, porque a gente está olhando para esse cidadão como consciência. Isso que é legal. Essa ampliação. Isso, essa ampliação. A gente está falando de cosmoética, veja, transcende a questão da intrafisicalidade, do intrafísico, tá certo? Então, se o cidadão ele já começa a se perguntar o que é melhor, o que é adequado, o que é o pior, o que é errado, já é uma preocupação evolutiva, veja, ele já está preocupado em acertar, tá certo? E aí quando a gente coloca, Tom, o conceito de cosmoética, a gente expande dessa forma, a gente fala, olha, que é a base do paradigma consciencial, é uma das bases filosóficas para a gente estudar a consciência, como a gente se propõe na Conscienciologia, e que ela é o conjunto de normas universais, a gente está ampliando, a gente está trazendo um negócio bastante amplo, não é verdade? E é essa a ideia. Agora, como eu, como você, como nós vamos estar empregando no dia a dia a cosmoética? É esse ponto. Como experienciar, como vivenciar? É ainda mais desafiador do que o próprio conceito de cosmoética. Agora, como eu vou colocar essa cosmoética hoje, agora, no meu dia a dia? A gente precisa trazer para dentro da gente. Tudo começa com o nosso padrão de pensamento. Tudo começa com o padrão de pensamento. E aí a gente tem dentro da Conscienciologia, eu tenho certeza que esse conceito já foi abordado em outras entrevistas com outros professores e a gente retoma ele. O conceito de pensene. O pensene é a ideia da indissociação dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com o nosso padrão de energia. A lógica é essa. Para toda ideia que nós temos, a gente tem um padrão de sentimento ou de emoções linkados a essa ideia. Então, por exemplo, eu tenho a ideia do futebol, eu gosto, desgosto, tá certo? Eu penso sobre o futebol, eu sinto o futebol. Isso, e a minha energia está naquilo, exatamente. Então, o pensene é a nossa manifestação mais completa que o pensamento, tá certo? A gente não fala, eu estou pensando, a gente pode dizer, eu estou pensenizando. É um conceito mais amplo. E como é importante esse conceito? É a base. É a base. É a base para a própria cosmoética. Porque todo o processo de ser ético, de ser correto ou cosmoético começa por aquilo que a gente penseniza. Olha que interessante. Então, veja, uma pergunta que é pertinente. A gente se sente de fato responsável por aquilo que a gente pensa ou penseniza? A gente percebe os impactos que os nossos padrões de pensamento, sentimento e as nossas energias têm no meio no qual a gente vive, nas pessoas com as quais a gente convive, a gente percebe isso. Então aí a gente tem aquele contexto prático do dia a dia da gente. Veja, trabalhamos, por exemplo, num escritório, numa repartição pública, trabalhamos em conjunto com outras pessoas, estamos o tempo todo convivendo com elas, tá certo? E a gente vai identificar nessas pessoas traços que gostamos, que admiramos, e traços que a gente não acha adequado, não acha legal, traços que a gente não gosta.